Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 80 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 27 de novembro de 2023 e passamos já pelos 16avos de final da Taça de Portugal, sem grandes surpresas. Houve apenas uma eliminação de uma equipa da primeira divisão por uma equipa de um escalão abaixo, que foi a queda do Casa Pia contra o Nacional da Madeira, mas em relação a esta eliminatória da Taça de Portugal, remeto-vos para a edição do Futebol de Verdade Flash, relativa a toda a eliminatória, que os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já receberam ontem à noite e que todos os outros vão poder ver em reposição no final do Futebol de Verdade de hoje, lá mais para a frente. Só para vos dizer, quem ainda não sabe, anda mais desatento, que os 4 europeus passaram por esta eliminatória com um score global de 18-1, 4 jogos, 4 vitórias. O Sporting foi quem marcou mais gols, também tinha o adversário aparentemente mais frágil, que era o Domiense, ganhou em casa por 8-0. O Futebol Clube Porto ganhou em casa por 4-0 ao Montalegre. O Sporting Clube Braga foi vencer fora de casa o Portimonense por 4-1, e o Benfica, ainda assim, foi quem teve a passagem em suspenso durante mais tempo, porque derrotou o Futebol Clube Famalicão por 2-0, mas marcou apenas nos últimos 20 minutos de jogo, ao minuto 72, abriu o ativo com o autogolo do Richelli, defesa central do Famalicão. Muito bem. Já sabem, mais à frente no Futebol de Verdade, depois de passarmos pelo Q&A, vamos ter então a reposição da edição do Futebol de Verdade Flash relativo aos 16avos de final da Taça de Portugal. Para já, aquilo que vamos ter por aqui hoje vai ser, sobretudo, o Q&A. Vou responder, como faço sempre, a 2 perguntas deixadas por vós. Uma delas aqui mesmo no meu canal de YouTube, nas caixas de comentários, e estão outra vez a cair as perguntas. Portanto, vamos lá, pessoal, a deixar perguntas na caixa de comentários do meu canal de YouTube, e a outra vinda do meu servidor de Discord, a chatroom Perguntas do Discord, que está lá no meu servidor de Discord, onde podem entrar todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, que assim entendam fazê-lo. Vamos então, sem mais demoras, passar ao Q&A de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos então responder às perguntas que fizeram o favor de me deixar, seja aqui no meu canal de YouTube, seja por lá no meu servidor de Discord. A primeira pergunta à qual vou responder hoje é a pergunta que selecionei entre as que ficaram nas edições da última sexta-feira do Futebol de Verdade. E na sexta-feira houve 2 edições do Futebol de Verdade. Houve a live, que há sempre à sexta-feira ao 12h30, e houve a edição normal do Futebol de Verdade. Pois, muito bem, a pergunta que selecionei entre as que ficaram na caixa de comentários destes 2 programas foi esta, que já está aí a aparecer à vossa frente, e foi deixada pelo Filipe Oliveira, que a deixou também no meu servidor de Discord, porque o Filipe Oliveira é um dos subscritores premium do meu Substack, mas eu acabei por selecioná-la por aqui. Pergunta ao Filipe o seguinte, é uma pergunta particularmente comprida também. Bom dia, António, bom dia, Filipe. Nos últimos anos, os clubes promovidos dos distritais para o Campeonato de Portugal necessitam de ser certificados pela Federação Portuguesa de Futebol. Esta época, nas provas organizadas pela FPF, têm que andar com a casa às costas o Vilar de Perdizes e o Ponta Solense no Campeonato de Portugal e o Pero Pinheiro e o 1º de Dezembro na Liga 3. Não deveriam também ser certificados os estádios /campos? Pois essas equipas acabam por ter gastos com arrendamento de espaços e algumas vezes afastando-se dos próprios adeptos e gastando parte do orçamento para a época. E continua o Filipe. Nos últimos anos, no Campeonato de Portugal, têm descido entre 5 a 6 clubes por série aos distritais. Não faria sentido a Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com as associações distritais, criar um patamar intermédio, despesas de organização divididas, um campeonato interregional, tipo Viana Braga, Vila Real Bragança, Porto Aveiro, Coimbra Viseu, Guarda Castelo Branco, Leiria Santarém, Lisboa Setúbal, Porto Alegre Évora, Beja Algarve, com 11 séries, 9 continentais e 2 nas ilhas, subindo de divisão o campeão de cada série e os 2 últimos despromovidos à distrital, e já implicava apenas 11 descidas no Campeonato de Portugal.
os dois últimos e os antepenúltimos a jogarem um play-off para salvarem um. Não seria mais benéfico para todos? Muito bem, Filipe. Muito obrigado pela pergunta, que é comprida, traz aqui muito que pensar. Eu divido-a basicamente em duas áreas. Uma área que tem a ver com certificação, outra área que tem a ver com quadros competitivos. São coisas distintas, são coisas diversas. Eu acho que tem razão nas duas. Atenção, deixe-me começar por lhe dizer isto. Mas são coisas... Por exemplo, nós vamos ao ponto de, na Primeira Liga, o Casa Pia não ter estádio, não é? O Casa Pia subiu à Primeira Liga na época passada, andou a época toda a jogar ora aqui, ora ali, ora acolá. Lembro-me, por exemplo, de ter jogado com o Sporting ou com o Futebol Clube do Porto no Estádio do Jamor, mas ter jogado com o Benfica em Leiria. Este ano está a jogar em Rio Maior. Porquê? Porque o estádio Pinamanique continua à espera. Não é sequer que as obras estejam concluídas, é que as obras comecem. Portanto, o Casa Pia está a fazer a segunda temporada na Primeira Liga e não tem estádio. E eu acho que isto é inadmissível. Porquê? Porque, de facto, é como diz o Filipe, afasta o clube do seu core de adeptos. Como é que um clube pode ter adeptos se nunca joga em casa? Como é que um clube pode ter uma base social de apoio se está a jogar a 100 quilómetros da sua casa? Não faz sentido, não é possível, não é benéfico. Agora, eu aqui há uns, eu diria 15 anos, fiz na altura num artigo, creio que para o Diário de Notícias, uma proposta que era, enfim, era um artigo, não era uma proposta formal, mas era uma ideia, e era uma ideia para as pessoas refletirem. Que tinha que ver com a necessidade de os clubes que competem numa competição que nós queremos que seja de elite profissional, tenham condições que não se limitam apenas à realidade que eles apresentam dentro de campo. Isto é, não basta, no meu ponto de vista, uma equipa ser competente dentro de campo, tem que ser competente fora de campo também. Tem que ser capaz de aglutinar pessoas, tem que ser capaz, da mesma maneira que tem que manter os orçamentos, uma equipa, e depois dizem-me assim, mas isso é subverter a verdade desportiva. Porque uma equipa que consegue conquistar dentro de campo o direito a continuar na competição não pode ser afastada dessa competição por aspectos que não têm que ver com a verdade desportiva, com a realidade, com aquilo que ela mostra dentro de campo. Pode. Tanto pode que há equipas que são despromovidas por dívidas. Há equipas que são despromovidas por não serem capazes de pagar os impostos. Há equipas que são despromovidas porque não são capazes de manter as contas dentro dos seus orçamentos. Portanto, isto é uma realidade extra-campo que acaba por influir naquilo que é a realidade dentro do campo. E da mesma forma, eu acho que uma equipa, para se quer jogar, se quer ter o direito a jogar, a competição mais, com mais visibilidade do país, um campeonato que quer ser um dos 5 ou 6 melhores campeonatos da Europa e do mundo, então tem que ter adeptos. Não faz sentido estar a jogar se não há adeptos. Não faz sentido uma equipa estar a jogar uma grande competição se não tem uma base social de apoio que a siga. E uma equipa que não tem estádio está a alienar essa base social de apoio capaz de a seguir. Portanto, eu acho que faz todo o sentido, aliás, vou mesmo mais longe, não só para jogar uma competição destas, uma equipa deveria ser obrigada a ter um estádio, e como deveria ser obrigada a ter uma determinada percentagem de preenchimento desse estádio. Uma equipa que não é capaz, se nós queremos fazer subir o nível e a popularidade e os seguidores do futebol profissional em Portugal, temos que ser capazes de explicar às pessoas que não é possível termos equipas a jogar no mais alto nível que não têm adeptos. Eu sou favorável a isso. Eu acho que, enfim, equipas que têm muitos adeptos, mas que estão neste momento a jogar em divisões inferiores, como são os casos se calhar, do Olhanense no Algarve, se calhar do Belenenses em Lisboa, do Vitória Futebol Clube em Setúbal, do Beira-Mar em Aveiro, enfim, há uma série de equipas que estão a jogar em níveis inferiores porque desportivamente não foram capazes de corresponder. No caso do Belenenses houve mais do que isso, no caso do Vitória também, houve questões financeiras, questões de organização das sociedades desportivas,
que acabaram por influir também. Da mesma forma, eu acho que não podemos ter equipas a jogar ao mais alto nível que não têm uma coisa tão fundamental como são os adeptos. Eu acho que isso é fundamental. Agora, a segunda parte, e eu acho que isso deveria ser importante no plano da certificação, sim. A segunda parte da sua questão tem a ver com os quadros competitivos, e já várias vezes falei aqui sobre isso. Acho que não estão bem conseguidos neste momento. Porquê? Porque eu recordo-me de ser miúdo e de haver primeira divisão, com 16 clubes, na altura eram 16. Segunda divisão, com 3 séries de 16 clubes cada uma, portanto 48. E depois uma terceira divisão, com 6 séries de 16 clubes cada uma, portanto 96. Ora, é tido como evidente que o escalão nacional que se coloca acima do distrital, desse escalão têm que descer sempre, creio que são 24 equipas, que é para poder receber nesse escalão nacional os campeões distritais. Ora, quando havia 6 séries de terceira divisão, com 16 clubes cada série, desciam 4 clubes de cada série. 6 vezes 4, 24. Estava assegurada a proporcionalidade da pirâmide. Isto é, em cada 16 clubes havia 4 que desciam. Eu acho que é o limite máximo. Mais do que 4 em 16. Obrigar à despromoção mais do que 1/4 dos clubes participantes num campeonato é uma aberração. E é isso que nós temos neste momento no Campeonato de Portugal, em que descem muito mais clubes do que esta proporção. Portanto, qual é que é a conclusão a que se chega? Podemos chegar a 2 conclusões. Uma delas é que os campeões distritais deveriam ainda ter de lutar pela... Mas isso não resolve. A outra é que falta aqui um escalão intermédio, porque nós neste momento temos uma Primeira Liga com 18 clubes. Eu não sou favorável a que se acabe a Segunda Liga de série única. Acho que é um dos campeonatos mais competitivos que temos em Portugal, portanto acho muito bem que assim continue. Já percebo bem a existência de uma Liga 3 com 2 séries e depois, mantendo, lá está, a tal proporcionalidade da pirâmide, a existência de um campeonato de Portugal com 4 séries. Mas se calhar falta-nos aqui, de facto, um escalão intermédio. E esse escalão intermédio, enfim, pode ser um campeonato de Portugal 2, conforme lhe quisermos chamar, como pode ser o tal campeonato interregional que o Filipe aqui sugeriu, para que, lá está, entre os participantes no campeonato de Portugal, não haja um desrespeito tão grande pela tal regra da proporcionalidade. Porque, neste momento, descem demasiadas equipas face àquelas que estão inscritas no Campeonato de Portugal. E isto não é... enfim, não faz com que o campeonato ganhe... Os clubes ganhem raízes. Estão constantemente... Há clubes, e eu falo, por exemplo, do meu Coruchense, que este ano a coisa parece que não está assim tão bem encaminhada para voltar a subir, mas que geralmente anda sempre nisto. Está no Campeonato de Portugal, desce, vai para o distrital, sobe. Está no Campeonato de Portugal, desce, vai para o distrital, sobe. E, portanto, isto faz com que o próprio clube acabe por não ganhar raízes nem num lado nem no outro. E isto não é bom. Não é bom para a estabilidade da gestão, não é bom para a estabilidade da formação, não é bom para coisa nenhuma. Falta aqui, de facto, no meu ponto de vista, e o Filipe encontrou aqui uma possibilidade, que pode ser interregional, e acho que sim, acho que é uma boa ideia. Eu acho que não são precisas, se calhar, tantas séries. Acho que bastariam 6 séries, ou eventualmente 8, para manter a tal proporcionalidade. A Primeira e Segunda Liga com uma série única, a Liga 3 com 2 séries, Campeonato de Portugal com 4 séries, e depois uma fase ainda intermédia entre o Campeonato de Portugal e os distritais, com 6 ou 8 séries. Acho que era perfeitamente fazível. E pronto. Muito obrigado, Filipe, pela sua pergunta. Já sabem que podem deixar perguntas na caixa de comentários desta edição do Futebol de Verdade. Podem perguntar coisas no live chat. Eu vou estar durante o direto no live chat para responder a perguntas que sejam mais simples, que vocês queiram por lá deixar. Responder-lhes-ei por escrito. Estarei lá neste momento em que vocês estão a ver o direto. Mas se tiverem perguntas de resposta um bocadinho mais elaborada, como é indiscutivelmente esta, façam-me o favor de as deixar na caixa de comentários. É só fazer assim com o dedo para o lado e vão à caixa de comentários, deixam lá as perguntas. Eu essas consigo recuperá-las para a edição de amanhã do Futebol de Verdade, e não só isso acontece, como também me ajudam no algoritmo. Porquê? Porque um programa que tenha comentários acaba por ser um programa que é mostrado a mais
pessoas. Portanto, e esta luta para fazer crescer o futebol de verdade no algoritmo é uma luta permanente e vai ser assim, pelo menos até ao final desta temporada, porque esta temporada está estipulado que o futebol de verdade vai ser feito nestas bases em que é feito neste momento. Se quiserem ajudar mais, bom, o que é que podem fazer é inscreverem-se no canal. Se é que ainda não estão inscritos, fica aqui o link para poderem fazê-lo, para se poderem inscrever no meu canal de YouTube. Basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui. Se além disso quiserem fazer o favor também de ativar as notificações, é clicar em cima do sino e garantirão imediatamente que são avisados sempre que há novos conteúdos aqui no canal. Bom, enfim, é mais uma ajuda que podem dar para que este projeto cresça e eventualmente chegue um dia a prosperar. Vamos então passar à segunda pergunta escolhida para hoje, que é uma pergunta que ficou no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, e esta de hoje, que já estão aqui a ver, foi deixada pelo bilharista, o bilharista é o João de Rocha Paris, e o bilharista pergunta o seguinte, já lá está há uns dias esta pergunta. Boa tarde, António. Olá, João. Quais as percentagens que dá neste momento que estão passadas 11 jornadas para ganhar o título nacional de futebol masculino e, se possível, feminino? Muito obrigado, João, pela sua pergunta. Eu vou abreviar a conversa falando aqui do título feminino, dizendo que não vi jogos suficientes para lhe dizer, mas creio que o Benfica, pelo nível de investimento que tem, neste momento terá a esmagadora percentagem, terá uma percentagem esmagadora de favoritismo para ganhar o Campeonato Nacional de Futebol Feminino, ou o Campeonato Nacional Feminino de Futebol, assim é que deve ser dito, porque futebol há só um, depois é um campeonato masculino e um campeonato feminino. E digo isto apesar do Benfica ter perdido com o Sporting ontem por 3-1 no derby e de isto ter deixado as equipas que estão no topo mais próximas. Mas creio que ainda assim a equipa do Benfica, pelo nível de investimento que tem, pelo facto de estar a jogar a Liga dos Campeões já há vários anos, a fase de grupos da Liga dos Campeões tem que ser tida como favorita. E, portanto, fica aqui abreviada a conversa. Sei que há outras equipas boas, o Sporting Clube Braga, o Marítimo, mas creio que o Benfica terá uma percentagem avassaladora de possibilidades de ser campeão nacional feminino de futebol. E vamos centrar a conversa, então, no campeonato masculino. Eu acho que, mais do que estar aqui a dizer-lhe quem é que eu acho que são os favoritos para ganhar o campeonato, podemos fazer aqui uma pequena evolução face àquilo que foram as percentagens que eu deixei. Aliás, na altura não deixei percentagens. Acho que deixei percentagens aqui no Futebol de Verdade, mas, e já nem me lembro de quais foram, muito francamente, e escrevi no meu Substack um texto de antecipação do campeonato em que arrisquei um posicionamento do primeiro ao 18º. Fica aqui o link para quem quiser ir ler os meus prognósticos para esta liga, escritos e entregues e justificados antes de começar o campeonato. Não mudou muito a minha perspectiva das coisas. Pode vir a mudar durante o próximo mês e meio. E isto tem que ver com um facto muito simples. É que vamos ter, no fim de semana de 17 e 18 de dezembro, 14ª jornada. É uma jornada absolutamente fulcral para os tempos mais próximos do campeonato. Há um Sporting Clube Braga-Benfica e há um Sporting Futebol Clube do Porto. A 17 jogam Braga e Benfica no Minho. A 18 jogam Sporting e Futebol Clube do Porto em Alvalade. E depois, mesmo a fechar a primeira volta, no fim de semana de 14 de janeiro, teremos um Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga, que encerra o grupo ou o lote de confrontos diretos entre os 4 candidatos ao título deste campeonato. Ora, o que é que isto nos pode dizer? É que ainda há aqui uma série de coisas que eu acho que falta perceber. Neste momento as distâncias não são muito grandes. O facto do Benfica ter ganho ao Sporting na 11ª jornada impediu que o Sporting disparasse na classificação. Temos neste momento então Benfica e Sporting empatados na frente. Temos o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube Braga a distâncias que são perfeitamente anuláveis por estes 3 jogos, por estes 3 confrontos diretos que aí vêm. E, portanto, eu creio que
No final da primeira volta teremos todos uma ideia muito mais aproximada daquilo que pode vir a ser o campeonato até final. Creio que dificilmente chegaremos ao final da primeira volta com 4 candidatos em boas condições, como temos neste momento. Alguém vai com certeza fraquejar, mas para já eu não consigo ainda afastar nenhum dos quatro candidatos. Eu, se tivesse que dar, e vou dar percentagens no final, mas antes disso vou tentar aqui justificá-las. O que é que nós vimos nestas primeiras 11 jornadas? Eu acho que a melhor equipa do campeonato nas primeiras 11 jornadas foi o Sporting. É a equipa mais consolidada, a equipa com comportamentos táticos mais bem apreendidos, a equipa que parece ter uma ideia mais próxima daquilo que os seus jogadores podem colocar dentro do campo, mas, há sempre um mas, já lá vão 10 jogos, 10 clássicos, portanto 10 jogos entre Sporting e Benfica e entre Sporting e Flóculo do Porto, desde a última vitória do Sporting num jogo grande. Num jogo contra o Benfica ou contra o Flóculo do Porto. Aconteceu na final da Taça da Liga de 2022. Portanto, vai fazer... Se o Sporting não ganhar ao Porto no dia 18 de dezembro, provavelmente, e não vi ainda a data, enfim, dependerá também um bocadinho das datas da Final Four da Taça da Liga, se o Sporting vai chegar, mas poderá, e dependerá também do sorteio da próxima fase da Taça de Portugal, mas poderemos estar perante 2 anos, sem que o Sporting consiga ganhar um jogo a um dos rivais. E esta incapacidade, que tem muito de mental, faz com que seja necessário temperar o entusiasmo dos adeptos do Sporting. Podem dizer, o Sporting foi a melhor equipa, no teu ponto de vista, e foi no meu, das primeiras 11 jornadas da Liga, é o favorito. Eu digo, calma. Porque não se pode ganhar um campeonato sem ganhar aos rivais. Isso não acontece. Por muito que venham dizer que os campeonatos se ganham nos jogos contra os pequenos... Mas até mesmo, e vamos lá ver, o último grande exemplo de uma equipa que sofria nesse tipo de jogos, mas acabou por ser campeã, foi o exemplo do Benfica de 2016, o Benfica do Rui Vitória, que ganhou o campeonato ao Sporting do Jorge Jesus, mas mesmo esse Benfica só foi campeão porque foi ganhar ao Sporting Alvalade no último dos 4 confrontos diretos, e até aí somava 3 derrotas. Uma derrota com o Sporting em casa e 2 derrotas com o Flóculo do Porto nos 2 confrontos diretos que tinha jogado nesse campeonato. Mais, também tinha perdido contra o Sporting na Taça de Portugal. Portanto, era uma equipa que sofria para se impor nos confrontos com os grandes, mas com os outros grandes, mas que, quando foi preciso, foi ao Alvalade e ganhou. Bem se lembram, foi aquele 1-0, golo do Mitroglou, naquele jogo marcado depois pelo falhanço absolutamente escandaloso do Brian Ruiz, com a baliza aberta, que meteu a bola em órbita junto à superior norte do estádio José Alvalade. Bom, portanto, acho que o Sporting foi a melhor equipa do campeonato nestas primeiras 11 jornadas, mas perdeu com o Benfica e empatou com o Braga. Portanto, quando foram jogos contra outros candidatos, o Sporting vacilou. Então, e o Benfica? O Benfica, que eu apontei no início do campeonato, aqui no Futebol de Verdade, como principal favorito, continua a mostrar aquilo que me parecia que era evidente nesta equipa do Benfica. Há um crescimento em termos de valor facial dos seus principais jogadores. Isto é, tem mais jogadores capazes de se imporem naqueles momentos definidores, aqueles momentos em que é preciso mostrar as credenciais, chegar lá e dizer assim, estou aqui. Nesse momento o Benfica tem mais gente capaz de se impor. Di Maria foi um acréscimo notável nesse aspecto. E tem sido ele. E o Benfica este ano já jogou 3 clássicos. Ganhou ao Porto na Supertaça. Ganhou ao Porto em casa para o campeonato. E ganhou ao Sporting em casa para o campeonato. E Di Maria foi fundamental nos momentos definidores desses jogos. Agora, depois é um jogador que não tem constância de rendimento. E isso paga-se. Como é evidente, não é? Uma equipa é um jogador que ainda neste fim de semana se viu isso, por exemplo, no jogo contra o Famalicão. Orsnes teve muitas dificuldades para segurar a lateral direita, porque à frente dele estava Di Maria, e Di Maria é um jogador que, ele resolve os jogos, tem ali 3 ou 4 lances em que resolve um jogo, mas depois é preciso que a equipa o compense nos outros momentos. Eu acho que o Benfica, tendo o maior número de jogadores capazes de definir, enquanto a equipa é a mais frágil das 4 equipas.
em termos de construção coletiva. E isto acaba por levar a que o Benfica não tenha conseguido disparar. Mas a verdade é que está lá em cima. Está empatado com os outros. Portanto, o Benfica, mostrando estas debilidades todas, e eu ainda aqui há tempos escrevia isto, se isto é estar em crise, então, maravilha, porque, mesmo com todas estas debilidades, o Benfica está lá em cima. Está em primeiro lugar do campeonato neste momento. Ainda que execo com o Sporting, está em primeiro lugar do campeonato. Agora, tem muitos problemas para resolver. Tem que resolver a questão das laterais. Houve uma gestão catastrófica do mercado relativamente aos laterais, porque o Benfica chega a final de novembro, início de dezembro, e está a jogar com Orsnes adaptado a lateral direito e Morata adaptado a lateral esquerdo. Os laterais que tem no plantel... Bá está lesionado, Bernat ora se lesiona, ora joga, ora se lesiona, ora joga, e o Jurasek não se mostra em condições de poder ser titular do Benfica. Tem ali um problema que eu acho que é de índole tática, porque o plantel foi construído de maneira a não foi construído de maneira a incorporar os jogadores que tem. Há uma ideia de jogo, uma ideia tática de jogo, que depois não serve na perfeição os jogadores que este Benfica tem. E isso basta perceber depois a questão que eu ainda na sexta-feira passada escrevi sobre ela, relativa ao meio-campo. Porque se joga Florentino com João Neves, ofensivamente a equipa é curta. Se joga João Neves com Coxo, defensivamente a equipa é curta. Se joga Florentino com Coxo, tem que se encontrar outro lugar para o João Neves e ele fica fora de posição. Portanto, se calhar a melhor maneira do Benfica construir o seu jogar esta época era ter partido de início com uma ideia mais próxima do 4-3-3 do que deste 4-2-3-1. A tentação poderá ser a de adaptar o Coxo a uma posição mais avançada, a jogar tipo como número 10. Eu acho que é um erro, porque se o Coxo jogar mais à frente, derivando o Rafa, por exemplo, para uma das alas, está o Benfica a anular aquela que é a principal vantagem de ter Coxo, que é a capacidade do turco meter passe progressivo. Ora, um jogador que é forte, sobretudo porque mete passe progressivo, avançá-lo no terreno é estar a anular-lhe a sua principal vantagem. Depois há a questão de ser capaz de lidar com os criativos da equipa, de maneira a que eles não comprometam a equipa no plano defensivo. Há a questão do ponta de lança. Portanto, há ali muita coisa ainda por definir no Benfica. Agora, aquilo que eu vos digo é, se eu no início achava que o Benfica era favorito, porque tinha mais, e antes de ver as equipas a jogar, olhava para o potencial do plantel e parecia-me que era quem tinha mais jogadores capazes de definir um campeonato. Neste momento vejo que Schmidt ainda não resolveu o puzzle tático da equipa, mas, enfim, está na frente. Portanto, a única coisa que podemos pensar é assim, então se ele resolve, o Benfica pode, de facto, disparar. Vamos ver o que é que vai acontecer e, por isso mesmo, esse Braga-Benfica de dia 17 pode ser importante, da mesma forma que esse Sporting-Porto de dia 18 pode ser importante para se perceber se o Sporting é ou não é capaz de dar o salto, dar o passo em frente e ganhar jogos a outros grandes. Depois temos o Flóculo do Porto. Bom, o Flóculo do Porto tem sido a mais pobre das 4 equipas em termos de criação ofensiva. Acho que há ali algum déficit de talento, que também não tem sido ajudado pelo facto do Porto ter sido apanhado na curva com a saída do Otávio. A saída do Otávio deixou o Porto dependente de uma ideia de jogo para a qual lhe falta aquele que era o seu principal artífice. E a ideia de jogo do Porto era muito aquele híbrido 4-4-2, 4-3-3, em que o Otávio ora era terceiro médio, ora era ala direito, em que ele baixava para início da organização, e lá está, também era um jogador fundamental pela capacidade que tinha de meter passos de ruptura, o que ajudava e bastante os seus atacantes. É uma equipa que tem sido também apanhada na curva pela indefinição à volta de Taremi. Taremi está a fazer uma época abaixo daquilo que era esperado, e isso o Porto ressente também no plano da criação, disso mesmo. E porquê é que Taremi está a fazer uma época abaixo do que era esperado? Admito que possa ter que ver com o facto de estar no último ano de contrato e com o facto de, enfim, não se saber muito bem se sai já em janeiro, se sai só no final da época, se renova e fica, enfim, tudo isso estará a afetar o rendimento do Taremi. É uma equipa que está um bocadinho afetada também pela indefinição à volta de PP,
que ora é lateral direito, ora é lateral esquerdo, ora é médio direito, ora é segundo avançado, enfim, e o PP, que poderia ser o principal, o elemento mais talentoso desta equipa, acaba por se perder um bocado nesta indefinição permanente, e por isso mesmo é uma equipa que não está a expressar no plano da criação tudo aquilo que se exige de um candidato ao título. Mas, atenção, mesmo com todas estas dificuldades, o Porto está lá e está na luta. Está a 3 pontos do primeiro. Portanto, não pode ser afastado. E também aqui coloca-se um bocado a mesma questão que se coloca relativamente ao Benfica. Se o Porto consegue resolver estes problemas, pode disparar. A questão é que ainda não os resolveu, é verdade. Mas se os resolve, pode disparar. Portanto, estes 3 candidatos, todos eles estão ali à espera de resolver uma questão. Uma questão mental por parte do Sporting, uma questão de arrumação tática por parte do Benfica, uma questão de falta de criatividade por parte do Flóculo do Porto. Quando conseguirem resolver, ou se conseguirem resolver estas questões, qualquer um dos 3 pode disparar em termos de conquista do título. Então, e o Braga? Bom, o Braga tem sido, no plano ofensivo, a equipa mais imponente de todas, porque tem mostrado argumentos, um Banza absolutamente intratável na finalização, Bruma e Djaló fantásticos a partirem das alas, tem tido um problema fundamental também por resolver, que é a sua permeabilidade defensiva. E muita gente fala aqui da questão dos centrais, que são fracos, e o Arthur Jorge já experimentou conjugações de todos, entre o José Fonte, o Niakate, o Serdar Sachi e o Paulo Oliveira, já os combinou a todos, uns com outros, enfim, e a coisa não resolve. E eu continuo a achar uma coisa, é que, enfim, os centrais do Braga não são, de facto, neste momento das suas carreiras, jogadores de uma qualidade extraordinária, mas a questão fundamental não tem sido essa. A questão fundamental tem sido a de incapacidade para manter alguma segurança na posse. E é isso que o Braga pode melhorar bastante com a ascensão à titularidade do João Moutinho. O João Moutinho tem passado muito ao lado desta época do Braga, chegou tarde, não tem sido primeira opção para aquela dupla de médios. O Braga já jogou por ali com Almusrati, com Vítor Carvalho, com Zalazar, com André Horta, mas é com João Moutinho que o Braga ganha uma coisa que só eventualmente Vítor Carvalho pode dar, embora com outro tipo de qualidade, que é segurança na posse. João Moutinho é o chamado jogador de posse. Ele não precisa de ser um jogador pujante do ponto de vista físico, nunca o foi, para ser um jogador que é muito forte em transição defensiva, porque sabe exatamente o sítio onde tem que estar e o momento em que tem que atacar a bola e o portador. E, além disso, é um jogador muito forte em organização ofensiva, no ponto de vista da segurança. Não é tanto um jogador de rasgo, não é um jogador... Para rasgo está lá o Zalazar, para rasgo está lá o André Horta, para rasgo está lá o Almusrati. O Zalazar e o Almusrati são dos jogadores também mais progressivos do meio-campo da nossa liga. Jogadores que, através das posições mais recuadas, conseguem encontrar os homens à sua frente com vantagem e com uma frequência inusitadas. Mas depois também levam a equipa a perder muita bola. E perdendo a equipa muita bola é muitas vezes apanhada na curva. Completando a dupla de meio-campo, ou tornando a dupla de meio-campo mais complementar, como pode ser, por exemplo, a associação de Almusrati com João Moutinho, ou de Zalazar com João Moutinho, eu acho que o Braga vai ganhar muito no plano defensivo e vai deixar de ser tão permeável. E isso vai ser fundamental. O Braga tem 2 jogos daqui até ao fecho da primeira volta para mostrar aquilo que vale, e a começar já por esse jogo de dia 17, que é esse Braga-Benfica. Eu acho que o Braga, não ganhando esse jogo, fica em sérios problemas e, portanto, terá com certeza de mostrar a sua melhor face para poder ser candidato durante a segunda volta. Bom, posto isto, quais são as minhas percentagens? Não diferirão muito daquelas que apresentei, e eu já não me recordo exatamente dos números que apresentei aqui antes de começar o campeonato, mas estive aqui a fazer contas, e eu, para mim, neste momento, diria Benfica 32%, Sporting 30%, Futebol Clube do Porto 28%, Sporting Clube Braga 10%. Acho que o Braga está, apesar de tudo, abaixo dos outros 3, mas vai ser um clique a decidir muito aquilo que se vai passar daqui para a frente no campeonato. E atenção a essa 14ª jornada,
vai-se jogar agora já a 12ª. Há jogos complicados daqui até lá, tanto na 12ª como na 13ª, mas a 14ª jornada, com esse duplo confronto entre os 4 candidatos, vai ser uma verdadeira cimeira para se definir aquilo que pode vir a ser a Liga Portuguesa. Bom, meus amigos, já sabem que, sendo hoje segunda-feira, houve o último passe. O último passo é a minha crónica diária de reflexão sobre a atualidade futebolística nacional e internacional. Hoje escrevi sobre aquilo que foi o regresso dos nossos 4 principais clubes à competição suave na Taça de Portugal, mas escrevi também sobre a morte de Terry Venables, o antigo treinador, entre outros, do Queen's Park Rangers, do Barcelona, do Tottenham, da seleção inglesa, e com uma fotografia notável de Pep Guardiola, ainda como jovem apanha-bolas do Barcelona, numa meia-final da Taça dos Campeões Europeus, em que Terry Venables é carregado em ombros pelos seus jogadores. É a Taça dos Campeões Europeus de 1986. O Barça tinha perdido por 3-0 na Suécia com o IFK Göteborg, ganhou depois por 3-0 em casa, um hat-trick do Pichi Alonso, e no final passou à final no desempate por grandes penalidades. Venables no final estava a ser carregado em ombros pelos jogadores. E a Guardiola estava no solo a olhar para o treinador e a mimetizar ali um bocado o gesto do treinador. A foto é notável, foi publicada pelo próprio Pep Guardiola nas suas redes sociais, depois da morte de Venables. Venables foi um treinador com uma influência grande naquilo que foi a evolução do futebol inglês, na perspectiva de um futebol mais continentalizado. E hoje a gente vê um jogo entre o Manchester City e o Liverpool e vemos muito pouco daquilo que é o futebol inglês típico. Porquê? Porque o futebol inglês continentalizou, globalizou, e houve uma série de treinadores que foram fundamentais nessa transformação daquilo que era o antigo futebol inglês naquilo que é hoje o futebol inglês. Bom, o texto está aqui para quem quiser dar lá um salto e ler. É acessível a todos, não é preciso ser subscritor. O último passo, que é a minha crónica matinal, chega a toda a gente, mesmo a quem não é subscritor, mas o facto de serem subscritores acaba por beneficiar-vos por uma razão muito simples. Quer queiram fazer a subscrição gratuita, em que não pagam nada, também não têm acesso a tudo, quer queiram fazer a subscrição premium, em que pagam 5 € por mês e têm acesso a tudo, inclusive ao meu canal de Telegram, ao meu servidor de Discord, às edições do Futebol de Verdade Flash no momento em que são lançadas, às edições do Futebol de Verdade Report também, que é exclusivo para subscritores premium, mas tanto os premium como os gratuitos garantem que os textos vos chegam ao vosso e-mail. E isto numa altura em que cada vez mais as redes sociais se regem por uma perspectiva que não é necessariamente a nossa, que é uma perspectiva de polemização acima de uma perspectiva de esclarecimento, uma perspectiva de viralização acima de uma perspectiva de enriquecimento, e isto acaba por... enfim, enriquecimento é para as empresas que exploram as redes sociais. Aí sim, isto acaba por tornar importante que vocês possam fazer a subscrição para poderem garantir que têm acesso aos textos. Fica aqui o link para se tornarem subscritores. Gastei algumas horas do meu fim de semana na continuação da reposição dos textos antigos no meu Substack. Porquê? Porque o meu Substack foi criado há 2 anos, em outubro de 2021, mas eu antes disso já tinha um site em nome pessoal. Esse site não é hoje consultável, mas eu estou a repor os textos antigos por lá. Portanto, quem quiser ir, por exemplo, ao arquivo do último passe no meu Substack, já encontra textos até setembro de 2020. Portanto, já andei ali 1 ano e 1 mês para trás, relativamente ao início do Substack. Vou continuar a fazer esse trabalho nos tempos mais próximos para que fique tudo lá para consulta futura, até porque às vezes é importante, quando a gente diz que disse X, Y ou Z, as pessoas terem a possibilidade de ir lá consultar e perceberem que foi mesmo dito ou escrito. Bom, meus amigos, antes de me ir embora, ainda vos vou deixar com a reposição do Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, o tal que os subscritores premium do meu Substack já receberam ontem à noite, com a minha análise à quarta eliminatória da Taça de Portugal. Quem não é subscritor premium não viu ontem à noite, mas pode ver agora em reposição, então, essa edição do Futebol de Verdade Flash. Não se esqueçam de deixar o vosso like no programa, não se esqueçam também
deixar comentários, deixarem perguntas na caixa de comentários, e eu voltarei, depois do Futebol de Verdade Flash com que vos deixo, voltarei amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube. Muito obrigado e até já. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade Flash para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, os 16 avos de final, a segunda ronda em que entraram em competição as equipas da Primeira Liga. Ora, tal como aconteceu na terceira, nos 32 avos de final, não houve edições do Futebol de Verdade Flash para os jogos dos principais candidatos à vitória na competição, mas há depois uma edição especial do Futebol de Verdade Flash para fazer as contas à globalidade desta eliminatória, que foi uma eliminatória em que correu tudo mais ou menos pela normalidade e temos uma edição da Taça de Portugal em que muito provavelmente não vamos ter grandes surpresas. Porquê? Porque neste momento das 16 equipas em prova, 15 são ou da Primeira ou da Segunda Liga. Temos em prova 9 equipas da Primeira Liga e nesta eliminatória foram eliminadas 5, mas 4 delas porque jogavam com outras equipas da Primeira Liga. A única surpresa, se é que lhe podemos chamar assim, foi a vitória do Nacional da Madeira sobre o Casa Pia. O Casa Pia vive um momento conturbado, com troca de treinador, portanto, nem sequer se pode olhar para o que se passou ali exatamente como uma surpresa, mas, portanto, temos 9 equipas da Primeira Liga, temos 6 equipas da Segunda Liga, e vale a pena citá-las: Marítimo, Futebol Clube Penafiel, Nacional da Madeira, Santa Clara, União de Leiria e Tondela, e temos uma equipa do Campeonato de Portugal. Não há equipa já da Liga 3, há uma equipa do Campeonato de Portugal, que é o Amarante, e o Amarante conseguiu impor-se a outra equipa do Campeonato de Portugal. Portanto, uma haveria sempre, que foi a União Desportiva de Paredes. E esta derrota do Paredes acaba por, de certa maneira, sentenciar aquilo que foi uma espécie de maldição dos Tombas Gigantes. Todas as 4 equipas que eliminaram formações da Primeira Liga na terceira eliminatória, na eliminatória anterior, foram eliminadas na quarta eliminatória. E vamos ver, o Torriense, que tinha afastado o Rio Ave na ronda anterior, caiu agora nos penaltis em casa contra o Tondela. O Lanque Vilaverdense, que tinha eliminado o Farense na eliminatória anterior, perdeu agora por 4-1 com o Vitória Sport Clube em Guimarães. A União de Paredes, que tinha ganho ao Moreirense na eliminatória anterior, agora perdeu em casa por 2-0 com o Amarante e foi também afastado. E, por fim, o Canelas, que tinha eliminado o Grupo Desportivo de Chaves, ganhando-lhe por 1-0, foi agora derrotado pelo Marítimo, perdendo por 3-1. Portanto, todos os Tombas Gigantes da eliminatória anterior foram agora afastados, o que, de certa forma, vai lançar a tal maldição dos Tombas Gigantes. Portanto, temos uma Taça de Portugal praticamente sem grande espaço para surpresas. 9 equipas da Primeira Liga, 6 equipas da Segunda, uma equipa do Campeonato de Portugal. Isto quer dizer o quê? Que já a partir da próxima eliminatória, dos oitavos de final, muito provavelmente há um elevado risco de termos já choques entre candidatos, porque o sorteio já não pode protegê-los muito mais. Ora, os 4 principais candidatos, que são aquelas 4 equipas acerca das quais eu faço aqui edições regulares do Futebol de Verdade Flash, em quase todos os jogos. Não faço ainda na Taça de Portugal, mas começarei a fazer edições especiais por jogo para a Taça de Portugal a partir dos quartos de final. Ainda não vai ser dos oitavos, mas essas 4 equipas ganharam os seus jogos sem grandes dificuldades, com um score global de 18 golos marcados e 1 golo sofrido. Portanto, foi uma mortandade da qual só escapou, e a única equipa que teve alguma dificuldade, ainda assim, também era quem tinha... era uma das duas que tinha o adversário mais complicado, foi o Benfica, que jogou em casa com o Famalicão e só muito perto do final é que conseguiu desbloquear o marcador. Mas vamos agora olhar então caso a caso, muito brevemente, sem aquele detalhe que é habitual nas edições do Futebol de Verdade Flash, para os jogos destes 4 candidatos. O Futebol Clube do Porto 4, Montalegre 0. O Portimonense 1, Sporting Clube Braga 4. O Benfica
2, Futebol Clube Famalicão 0 e o Sporting 8, Domiense 0. Para vermos então como é que correram os jogos às 4 equipas que têm mais força neste momento, e todas elas acabaram por ganhar com inteira justiça. Começou por jogar o Porto, ainda na sexta-feira à noite, recebeu o Montalegre, era um jogo também em que o Futebol Clube do Porto era absolutamente favorito, e Sérgio Conceição fez várias alterações ao seu 11 habitual. Entrou apenas com 4 jogadores que têm alguma rotina de titulares, que foi o João Mário na lateral direita, o André Franco no meio-campo, o Galeno na ponta esquerda e o Evanilson como ponta de lança. De resto, chamados ao 11 elementos como o Cláudio Ramos, o Zé Pedro, o Fábio Cardoso, o João Mendes, o Gruites, o Romário Baró e o Dani Namazo. E, aliás, o Dani Namazo foi quem fez o primeiro golo, logo aos 13 minutos. O Porto arrumou a questão muito cedo, com golos aos 13 e aos 18 minutos. É verdade que o primeiro lance de perigo da partida tinha pertencido ao Montalegre, e isso acabou por permitir que Cláudio Ramos se destacasse logo no início da partida, mas depois o Porto, com 2 golos aos 13 e aos 18 minutos, acabou por resolver a questão relativamente cedo. Foram 2 golos em que foi importante a seriedade competitiva colocada pelo Futebol Clube do Porto no jogo. Sempre no primeiro golo houve uma série de ressaltos ganhos pelo corredor central. Um bom passe do Galeno para o Namazo, que acabou por fazer o primeiro golo, 1-0. Isto foi ao minuto 13. Depois, ao minuto 18, depois de Namazo ganhar também uma bola dividida no corredor central e de a deixar à disposição de Evanilson, o Evanilson fez o 2-0. O Evanilson viria a bizar ao minuto 44, portanto 3-0 ao intervalo, jogo mais do que resolvido para a segunda parte, num lance em que há um belíssimo passe de ruptura para o Galeno a ganhar as costas da defesa do Montalegre e a servir o Evanilson para o golo que deixava ainda mais tranquilo o marcador para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto ainda marcou mais um golo na segunda parte. O primeiro golo de Fran Navarro desde que chegou ao Futebol Clube do Porto, uma jogada que envolveu o Francisco Conceição e o João Mário. E a segunda parte serviu muito para Sérgio Conceição poder fazer uma série de... Ele não lhe chamou experiências no final, chamou-lhe apenas utilizar os jogadores que tem. Alain Varela acabou a jogar como defesa central e vamos a ver, pode ser possível que tenha de o fazer no jogo contra o Futebol Clube Barcelona já na terça-feira. Porquê? Porque dos 4 defesas centrais do Porto, David Carmo está castigado, Pepe está lesionado, Marcano está lesionado, sobra apenas Fábio Cardoso, que foi capitão de equipa neste jogo contra o Montalegre, vai ser seguramente titular em Camp Nou. A questão aqui agora é de perceber porque Zé Pedro não pode jogar, porque não está inscrito na Liga dos Campeões, nem tem idade suficiente para contar como integrante da lista B, e, portanto, falta perceber quem é que vai ser o segundo defesa central do Futebol Clube do Porto nesse jogo. Se Pepe recuperar, será com certeza Pepe. Se Pepe não recuperar, veremos se pode ser Alain Varela a jogar naquela posição pelo Futebol Clube do Porto. De qualquer maneira, 4-0, resultado arrumado, sem grandes problemas, tal como viria a acontecer também no sábado com o Sporting Clube Braga. Ora, o Sporting Clube Braga tinha a partida aquela que podia parecer a tarefa mais complicada, porque defrontava uma equipa da Primeira Liga e fora de casa. O Braga tinha ainda recentemente ganho em casa ao Portimonense por 6-1, mas tinha estado a perder e, portanto, anunciava-se aqui uma espécie de uma revanche por parte da equipa algarvia. Isso não inibiu o Artur Jorge de fazer uma série de alterações também. Ele entrou, ainda assim, com mais titulares habituais do que tinha acontecido de véspera. Aliás, tanto o Braga como o Benfica, os dois que jogaram no sábado, como tinham adversários de Primeira Liga, acabaram por não rodar assim tanto. No 11 do Braga apareceram o Vítor Gomes, o José Fonte e o Niakate. Enfim, não há 2 titulares claros no centro da defesa para o Sporting Clube Braga, portanto, sejam Fonte, Niakate, Serdar. Neste momento eu acho que Fonte e Niakate vão ser os titulares no jogo, sempre que possível,
para Artur Jorge. Depois, João Moutinho, que ganhou recentemente a titularidade, jogou no meio-campo com Zalazar, e eu acho que o meio-campo do Braga vai ser cada vez mais isto, um jogador mais seguro como é Moutinho, em alternativa Vítor Carvalho, e um jogador que arrisca mais no passe, como é Zalazar, e em alternativa Al-Musrati. Creio que, aliás, no jogo contra o União Berlim, Al-Musrati pode vir a ser o titular. Jogaram ainda de início Álvaro Jaló e Ricardo Horta, titulares absolutos. De resto, apareceram no 11 como jogadores que não estão assim tão rodados, o guarda-redes Ornichek, o lateral esquerdo Marino em vez de Borja, o ponta de lança Abel Ruiz em vez de Simon Banza, e ainda o segundo avançado Pizzi, que apareceu como número 10, vamos lá, nas costas do ponta de lança, do Abel Ruiz, acabando o Bruma por saltar do 11 e Ricardo Horta por aparecer no corredor esquerdo. Ora, o jogo é marcado pelo golaço de Álvaro Jaló, logo ao minuto 13 também, a dar ali um sinal daquilo que o Braga queria pôr no jogo, seriedade, mas também muita inspiração. Mas o jogo estava complicado para o Braga até ao início de segunda parte, em que 2 golos de Ricardo Horta de rajada resolveram a situação. No primeiro, com alguma felicidade, mas a beneficiar do futebol mais vertical de Zalazar, que aparece ali próximo de Ricardo Horta para o servir, e no segundo, com uma bela desmarcação e uma bela movimentação do Pizzi entre linhas, a atrair a marcação e a libertar o Ricardo Horta na meia esquerda, para um remate este sim, sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Portimonense. O Rony Lopes ainda fez o 4-0 e não podia deixar de ser. O Braga sofreu o golo da praxe, um golo de Filipe Relvas após um pontapé de canto. Bom, ainda assim, o teste para o Sporting Clube Braga antes da semana de Liga dos Campeões, e o jogo pode vir a ser fundamental, se não for para se manter na luta por uma vaga na Liga dos Campeões, pelo menos para conseguir a continuidade europeia através da Liga Europa, que vai ser a recepção à União Berlim na próxima quarta-feira. Ora, Braga enfrenta então 4-1 ao Portimonense. À noite, o jogo que acabou por ser o mais equilibrado dos 4 que envolveram os principais candidatos à vitória, não só na Liga, como também, naturalmente, na Taça de Portugal, que foi o Benfica Famalicão. O Benfica apareceu com o 11 de gala, sem grandes novidades, não era caso para menos. O Famalicão já tinha, por exemplo, causado muitas dificuldades ao Sporting em Alvalade no jogo para o campeonato, mas apareceu um Famalicão diferente relativamente ao Famalicão que se tinha visto no jogo de Alvalade. Em Alvalade, mais baixo no campo, mais preocupado em defender. Era um jogo de campeonato, desta vez jogo de taça, jogo em que tinha que ficar tudo resolvido, e vimos um Famalicão até mais atrevido. Portanto, o Benfica a aparecer com Trubin, depois voltou a ter Morato como lateral esquerdo e Orsnes como lateral direito. Continuam por resolver as questões das laterais defensivas da equipa de Roger Schmidt, mas daí para a frente o 11 absolutamente habitual, com João Neves e Florentino no meio-campo. Coxo regressou, mas saltando do banco, não foi titular. Os 3 homens de apoio ao ponta de lança foram ainda assim Di Maria, Rafa e João Mário, os 3 também que tinham jogado, por exemplo, no derby contra o Sporting, e aí sim houve uma mudança, porque em vez de Musa apareceu Tenkstedt. Tem sido o hábito de Roger Schmidt premiar o jogador que resolve um jogo, dando-lhe a titularidade no jogo seguinte, e portanto Tenkstedt tinha marcado o golo da vitória contra o Sporting no derby, acabou por ser titular e não esteve mal, acabou por estar na origem dos 2 golos do Benfica. É de um cruzamento dele do lado direito que nasce o primeiro golo do Benfica, já ao minuto 72, um autogolo de Riccielli, depois de Tenkstedt cruzar a bola do corredor direito. O Riccielli cortou para dentro da sua baliza, acabando por se desentender com o guarda-redes Luís Júnior, e depois foi também Tenkstedt que sofreu a falta que originou a expulsão de Otávio Ataído, o outro central da equipa do Famalicão, deixando o Famalicão a jogar com 10 homens, logo a seguir a sofrer o primeiro golo. Portanto, não, Tenkstedt não esteve na origem dos 2 golos, mas esteve na origem do primeiro golo, e depois também causou uma expulsão que deixou o Famalicão, conforme o próprio João Pedro Sousa reconheceu,
sem qualquer hipótese de reação. Ora, depois disto, ainda uma bola ganha pelo João Mário e entrega ao Rafa, motivou o 2-0. Um belo golo do Rafa, uma belíssima finalização da esquerda para o meio, com a bola a entrar em arco no poste mais distante, mas aquilo que se vira até aí tinha sido um jogo quase sempre dividido. Oportunidades de golo para as duas equipas na primeira parte. É verdade que quem esteve mais em destaque até foi o guarda-redes do Famalicão, o Luís Júnior, nomeadamente uma defesa que ele faz a um remate de Di Maria, uma defesa absolutamente monstruosa, mas atenção, porque o Famalicão, quase sempre pelo corredor esquerdo, onde juntava o Francisco Moura e o Puma Rodrigues, foi sempre sendo capaz de causar desequilíbrios na estrutura defensiva do Benfica e podia muito bem também ter-se adiantado no marcador. Acabou por ser justa a vitória do Benfica, mas não foi fácil, não deu para descansar e terá servido apenas à equipa de Roger Schmidt para poder reganhar ritmo competitivo face ao muito importante jogo com o Inter de Milão, que aí vem. O Benfica já não pode apurar-se na Liga dos Campeões, mas, atenção, tem ainda que pontuar para ver se consegue, pelo menos, continuar na Europa através da Liga Europa. Ora, hoje, o último dos grandes a jogar foi o Sporting. Tinha também à partida aquele que parecia o adversário mais fácil, que era o Domiense. O Domiense era o último da sua série do Campeonato de Portugal. Vinha de 2 goleadas e encaixou mais uma. Foram 8-0. O Ruben Amorim também mudou muita gente na equipa. Assim, do 11 habitual, manteve Coates, que no jogo superou Anderson Polga como o estrangeiro com mais jogos com a camisola do Sporting. Ainda Yulman, de Ricardo Gaio, e depois das duas uma, ou Mateus Reis ou Nuno Santos. Enfim, eles têm alternado como alas. De resto, uma série de novidades na equipa do Sporting, o Franco Israel, o Neto, o Bragança, Nuno Santos ou Mateus Reis, conforme quisermos. Jenny Katam, que regressou de lesão e apareceu como titular, como extremo direito. O Sporting ensaiou uma nova estrutura, também o Paulinho e o Trincão no 11. O Sporting ensaiou uma estrutura relativamente diferente, porque apareceu em 4-2-4 ou em 4-4-2, conforme quisermos, com Gaio a partir como lateral direito, Mateus Reis a partir como lateral esquerdo, o Coates e o Luís Neto como centrais, depois 2 médios, Yulman Di Bragança, e na frente, Jenny Katam como extremo direito, Nuno Santos como extremo esquerdo e Trincão nas costas do ponta de lança, que era o Paulinho. Portanto, aqui algum detalhe para explicar esta nova estrutura ensaiada pelo Sporting. É verdade, havia algum híbrido no corredor esquerdo, porque havia momentos em que Nuno Santos fechava o corredor e o Mateus Reis vinha mais para dentro, mas foi uma nova estrutura esta ensaiada pelo Sporting. O jogo foi lento durante a primeira parte. O Sporting marcou 2 golos de 2 pontapés de canto no lado, marcados no lado esquerdo por Nuno Santos. O primeiro, um cabeceamento do Luís Neto. O segundo, uma finalização do Paulinho. Para a segunda parte, o Sporting foi mais rápido e o Domiense também acabou por demonstrar alguma falta de qualidade para este nível e acabou por encaixar mais 6 golos. Nota de destaque para o hat-trick de Paulinho, foi o homem do jogo, com 3 golos. Gyökeres entrou e ainda ganhou um penalti e fez um golo também. Acabou o Sporting por golear o jogo sem grande história e que pelo menos terá permitido a Ruben Amorim ensaiar a tal nova estrutura. Foi essa a novidade da partida do Sporting contra o Domiense. E agora, daqui para a frente, já sabem, há 9 equipas da Primeira Liga, há 6 equipas da Segunda Liga e resta, entre as equipas mais débeis, o Amarante do Campeonato de Portugal, que com certeza poderá fazer uma festa na próxima eliminatória da competição. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.